Olá, mulheres, boa noite. Vamos para mais uma live aqui da nossa clínica Flor de Maio. E hoje o nosso tema é Mulheres Exaustas. Quando dar conta de tudo, custa a si mesma. Bem atual, não é verdade? Então, a gente hoje vai falar sobre esse tema, porque está bastante presente até na mídia, no Instagram, a gente tem ouvido muito falar sobre isso, né? De mulheres que miraram aí o perfeccionismo, a mulher maravilha e encontraram a exaustão. Isso está muito comum nos dias de hoje, porque existe, né, toda essa concorrência aí das redes sociais, da beleza, da estética, né? E uma coisa muito interessante que eu vi esses dias no Instagram, por que as mães antes, né, não criavam essa exaustão? Porque elas estavam focadas centradas na família delas. Não vim dizer se isso é certo ou errado, mas esse perfeccionismo de querer ser tudo, bela, magra, bonita, trabalhadora, mãe, ajuda na igreja, é boa esposa, faz todas as coisas, né? Todos nós só temos 24 horas por dia, e às vezes parece que não é suficiente. Então, precisamos olhar com mais carinho, com mais cuidado para esse excesso que tem se tornado uma doença. Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Jaqueline Mota, eu sou uma das psicanalistas aqui da Clínica Flor de Maio, e toda terça às 19 a gente traz um tema aqui para a gente conversar, né, que tem a ver com psicanálise sempre à luz da Bíblia, né? E é isso, Sula, vou chamar a Sulamita para conversar conosco. O que você acha, amiga? Quantas mulheres aqui que estão sempre cansadas, mesmo quando aparentemente não fizeram tantas coisas, né? A gente crê que a exaustão ela não vem só do corpo, às vezes também está na alma. O que você acha? Não é fácil não, né, gente? Olha, a mulher, essa mulher moderna que somos nós hoje, estamos acumulando, como a Jaque falou, papéis, né? De profissional, mãe, esposa, né? A gente tem que se parecer forte o tempo todo e muitas não estão aguentando esse peso, estão exaustas, estão verdadeiramente exaustas. A mulher ela não está só cansada no que ela faz no dia a dia, não. Ela está cansada de quem ela precisa ser o tempo todo. É ou não é? Não é assim que cada uma de nós nos sentimos todos os dias? Então, os sentimentos, né, já que nos rodeiam nossas emoções, é a sensação de nunca dar conta, essa culpa ao descansar, porque eu não posso descansar de jeito nenhum, porque eu me sinto culpada se eu descansar, porque eu tinha que estar fazendo aquele negócio, eu tinha que resolver aquele problema, eu tinha que estar levando e trazendo o filho da escola, eu não posso, eu tenho que dar atenção para o marido, eu tenho que dar atenção para minha casa, porque eu não posso parar. Então, é algo que ligou dentro da gente e muitas das vezes a gente fica tão, sabe, focada nisso aí, que a gente acaba esquecendo até de nós mesmas, né? Essa mente sempre ligada, né, Jaque? É isso aí. Eu hoje pela manhã, acho, estava vendo no Instagram um vídeo que um casal fez e que bateu milhões de views, porque era uma corrida ali na rua da casa deles, uma cidade pequena do interior, e o marido lançou, né, largou a corrida sozinho correndo, e a mãe carregava ali o filho, não sei se eram um ou dois filhos, aí uma panela, uma bolsa, um computador, um saco de lixo, a vassoura, né, com todos os seus afazeres. Então, é evidente que hoje a gente vive em um mundo já há muitas décadas, né, que as mulheres trabalham fora, que elas têm as suas ocupações e profissões, e ninguém está aqui para demonizar isso, né, mas eu creio que tudo isso é uma questão cultural, porque na minha família mesmo, né, eu sempre conto isso, minha mãe criou os 4 filhos sozinha, mas são 2 meninos e 2 meninas. Então, na minha casa, nunca houve essa coisa do sexismo que falam, né? Então, todo mundo tinha que fazer tudo. Os meus irmãos hoje são casados, eles limpam, cozinham, lavam, passam roupa. Então, assim, ela nos criou, né? Como eu tinha uma avó que era naquele conceito mais antigo, um pouco mais machista, né? Minha mãe conta que ela trabalhava só, tinha 4 irmãos, 3 homens e ela. Então, só ela limpava a casa, só ela fazia as coisas e ia jogar futebol. Então, ela não concordava com isso. Ela trabalha desde muito jovem. Então, ela nos ensinou isso, né? Que todo mundo faz tudo. E então eu não vejo essa questão como um problema, e isso precisa ser discutido nas casas, porque ou você, dona de casa, é do lar e cuida da casa dos filhos, o marido é o provedor, ou se os dois trabalham, obviamente que as coisas precisam ser divididas. Mas eu creio que, para além disso, porque hoje existe essa crítica muito forte ainda, mas eu vejo muitos homens que cozinham, tem amigas minhas que contam que lava roupa,
joga água na casa, lava banheiro, lava calçada, né? Então, eu não acho, eu sei que ainda existe essa cultura do machismo, mas eu creio que hoje existem as divisões, você pode pegar uma ajudante, uma diarista, você pode ter alguém para cozinhar as marmitinhas para você, né? Eu sempre falo, uma amiga diz, já que eu estou exausta, e ela é assim, a Mulher Maravilha. Ela tem 35 anos, é enfermeira, é casada, o marido está fazendo enfermagem, eles têm 3 filhos, ela é magra, vai na academia todos os dias, ela começou o mestrado agora, ela é enfermeira responsável por uma unidade básica de saúde na cidade dela, ela, domingo, prepara as marmitas, ela falou, já que eu não sei o que eu vou fazer mais. Eu falei, amiga, começa a delegar. Então, assim, compra uma máquina de lavar louça, tira um serviço seu. Compra um robô aspirador, de vez em quando você tem que fazer uma parte mais pesada, mas ele pode te ajudar. Veja alguém na cidade que cozinha marmita para fazer domingo para você. Você não tem que fazer tudo, né? E o marido super ajuda em tudo. Ele é um pouquinho mais jovem que ela, ele é super disposto. Então, assim, quem foi que disse para nós que nós tínhamos que fazer tudo, né? Numa live recente, ou na aula que eu dei esses dias, eu estava falando que eu estava um pouco cansado no fim do ano passado, isso que eu não estou trabalhando fora mais, né? Eu já trabalho online como psicanalista. Eu estava um pouco, acho que a cabeça me cansada que o corpo. E eu fui conversar com o pastor. E ele falou assim, você tem que rever as suas atividades, inclusive as da igreja. Ele falou, porque o fardo de Jesus é leve, não é pesado. Se tem alguma coisa pesando, então você está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Reveja presente ao Senhor. Porque ele não ia fazer de você uma pessoa exausta, nem filhos tenho ainda, né? Então, mas ele falou, tem alguma coisa errada. Então, essa é uma conversa que a gente sempre traz para a discussão, né? Somos todas cristãs, né? Quem nos acompanha, o público majoritariamente é cristão. E assim, quem disse que a gente tem que... Eu, se pudesse, viveria na igreja fazendo todas as atividades. E lá tem coisa para fazer, hein, gente. Pensa no lugar que tem coisa de segunda a segunda. Mas hoje mesmo eu estava fazendo as contas, como essa semana foi um pouco mais de eventos por causa dos feriados, vai ter culto muito importante amanhã com uma convidada especial. No domingo à tarde eu não vou na escala, já vou comunicar a minha líder, porque eu vou ficar com meu marido que viajou este fim de semana. Então, no próximo domingo eu estarei com ele. Então, assim, a gente precisa buscar esse equilíbrio e não querer ser essa pessoa que faz tudo e que nunca diz não. Os pacientes, né, semelhante atrás semelhante. Nós temos vários pacientes que não aprenderam a dizer não, né? E aqui, se eu puxar para a psicanálise, o que a gente começa a identificar nesse sim, 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 né? O que pode estar levando, né, as mulheres a não querer se posicionar ou achar que são fracas, que não são boas o bastante, que tem que dizer sim para tudo, né? Eu vou citar algumas coisas aqui e você me diz aí se você se identifica. Necessidade de aprovação, né? Quem foi criado no lar de fazedoras, e eu, Sulamita e Magda, estamos totalmente conectadas, né, a Lores, que é a Suelen Canino, nossa mentora, e ela fala isso desde o dia que a gente conheceu ela, né? Somos fazedoras, mulheres que foram criadas em lares, que nós aprendemos que para ganhar o amor nós temos que fazer. Nós aprendemos que a gente compra, eu falei para o paciente ontem, a gente compra o amor. Então, eu levo um chazinho para a Sula, eu faço um post para ela, então eu fico agradando a pessoa, não consigo imaginar que a Sula me ama gratuitamente, eu tenho que oferecer algo em troca, né? Eu quero ser aprovada. Qual o problema de ter alguém em casa? Qual o problema de alguém fazer sua marmita? Qual o problema de alguém olhar o seu filho, né, num período de um tempo, enfim, né? Medo de não ser o suficiente. A gente volta para aquela comparação. As mulheres vivem no mundo da comparação, né? Isso é perigosíssimo, porque eu faço 2 lives na semana, mal dou conta. A Sulamita faz 15 por dia. Então, assim, se eu for me comparar com a agenda dela, com atividades, ela acorda às 6 da manhã dando bom dia, já passa a lista do dia. Então, assim, 11 da noite ela está lá fazendo post. Então, eu tenho que entender o meu papel e o meu momento da minha vida agora, apesar da minha vida estar sempre não, mas muito conectada à vida da Sura da Magda, compreender essa, eu sou eu, ela é a Magda é a Magda, né? Então, assim, quem sou eu hoje na fila do pão? Né? Qual que são os meus papéis hoje, inclusive do que Deus espera de mim, né? Então, esse medo de não ser suficiente só vai acontecer se eu me comparar. Porque para Jesus eu sou suficiente, mesmo que eu não fizesse nada o dia todo. Né? A gente faz por gratidão, por amor a Deus, não por obrigação, né? Aí aquelas crianças antigas, e essas vêm de uma família de mulheres fazedoras. Eu preciso dar conta, eu não posso falhar, eu tenho que ser forte. Aquelas irmãs mais velhas que cuidaram daquele monte de irmão. A mãe ou trabalhava, não dava conta de tudo, ou fazia um bico para ajudar, e aí você trocava a fralda de irmão, cozinhava, limpava chão. Muitas aqui, eu creio que como eu, postava a cadeira na pia para subir para lavar a louça, porque eu não tinha nem tamanho para isso.
né? A mãe chegava, tinha que estar tudo pronto na casa, tudo arrumado. Nós dividíamos as tarefas, mas, né, a gente era criança. Então, assumimos muitas tarefas muito antes da idade. Isso nos custou, né? E aí, agora a criança no interior estava gritando, quero brincar, quero jogar bola. Que era dia de jogar bola, a gente estava lavando louça, né? Então, assim, muitas mulheres, isso a Lolis fala exaustivamente, inclusive ela está agora batendo na Feira Troféu, né? Muitas mulheres não aprenderam a descansar, só aprenderam a resistir. E eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa pessoal, e depois, se der tempo, eu vou falar sobre a hipervigilância que eu fui curada nos cursos da nossa mentora. Mas essa coisa de aprender a resistir, eu quis ser tão forte, sem necessidade, né? Quando eu conheci meu marido, eu tinha 3 empregos. Por quê? Porque eu queria testar o meu limite. Então, eu trabalhava à noite no hospital, eu era enfermeira. Trabalhava à noite numa UTI, de manhã no Hospital Neurológico de Curitiba, e lá apareceu uma paciente particular que morava do lado, próximo. Eles só queriam enfermeiras, nós montamos um grupo com 4 enfermeiras e cuidávamos dela 24 horas por dia. Então, outra noite eu pousava na casa dela. Eu dormia, tinha uma caminha, um colchãozinho, eu ficava lá, podia dormir de 5 a 6 horas. Mas chegou num limite, depois de uns 4 meses, que eu morava sozinha, né, não tinha filhos, não era casada, que eu cheguei a dormir sentada na casa dela num domingo, chegou um domingo de Páscoa, a família lá, e eu não tinha mais força para conseguir. E na sequência eu conheci meu marido, né, e ele já era aposentado da Polícia Militar. E aí ele ganhava mais do que eu nos 3 empregos. E ele me perguntou, por que você trabalha tanto? Eu falei, para ganhar dinheiro. Ele falou, por que você não ganha? Né? Então, assim, não tinha essa necessidade. Eu tinha uma grana guardada. Fiquei 6 meses guardando, tinha uma conta minha bancária que eu não tinha acessado em 6 meses, porque eu não tinha nem tempo de comprar uma roupinha, alguma coisa, de tanto que eu trabalhava. E eu tinha claro na minha mente, eu quero ver até onde eu vou, quero conhecer o meu limite. E eu sempre fui muito forte. E isso é muito perigoso. Tem outros exemplos, outra hora eu conto, mas é muito perigoso. Então, assim, da onde que vem essa motivação que me faz ser essa pessoa, que às vezes eu não tenho necessidade de ser, querendo provar o que para quem, da onde veio isso, né? E aí, quando a gente puxa para a criança interior, que esse tema está muito frequente esse mês, né? Quando que essa sobrecarga começou? Quando que eu aprendi essa necessidade de agradar para ser aceita? E o mais importante, não dar trabalho. Se você é como eu, diz um post, a menininha de 2 anos, ela foi recolher os brinquedos da calçada para levar para dentro, e tinha 2 banquinhos. Ela pegou uma banqueta, a outra ela pôs na cabeça, pegou aquela pessoa que é hiper independente. Quer ajuda? Não, não precisa, eu consigo carregar sozinha. Isso também é muito perigoso. Não é mesmo? Sim. Jaque, me fez lembrar, conta aquela história, aquela parte da sua vida, que você, como você sabe, como você passou de ter trabalhado muito, carregado isso tudo, o seu corpo falou, né? Você não disse? Sim, porque, né, a psicanálise nos ensina que a boca cala, o corpo fala, né? Eu não sei o que eu estava tentando provar, mas era algo para mim mesma, não tinha a ver com os meus pais, eu tinha um namorado bem tranquilo nessa época, eu tinha essa necessidade de provar que eu era boa o suficiente, porque eu vim de uma família de mulheres fazedoras, né? Então, eu vim de uma avó materna muito forte, né, que parte pela nossa criação, né? No mundo espiritual, tem essa coisa da mulher mandona que se chama Jezabel, né? Mas era a estrutura da minha família. Então, ela se divorciou do meu avô e ela era muito forte. Aí, a minha mãe se divorciou do meu pai e ficou com 4 filhos. Então, outra mulher forte, minha irmã cuidou da gente e eu aprendi com essas mulheres, né? Então, eu tinha um conceito que eu não podia ser fraca, cansada, descansar, né? Então, eu tinha essa ideia de que eu preciso seguir, trilhar, honrar essas mulheres, seguir, trilhar este caminho, né? E aí, o nosso corpo, ele começa, chega um momento que ele fala, deu, chega, tem um limite, porque senão a gente não consegue raciocinar, que aquilo já virou loucura, né? Tem muitos vídeos aí, se você olhar no Instagram, na internet, mostrando da síndrome de Burnout, né? Que fala burnout em inglês, Burnout em francês. Então, é uma síndrome do excesso. A gente vive, já falamos sobre isso no ano passado, nós vivemos em um mundo que romantiza o workaholic. Então, você trabalhar muito, não ter filhos, não casar, isso é idolatrado. Né? Então, as pessoas que trabalham o tempo todo, fim de semana, que é PJ, que ganha muito, tem uma ascensão financeira de carreira. Então, o meu corpo começou a me mostrar que não tinha mais condições de continuar aquela vida. E não era por qualquer outro motivo.
era o sono privado, né? Eu tinha dinheiro na conta, cheguei a acumular ali 6 meses de salário de uma das contas que eu não tinha. Eu fui no banco pegar a senha de volta porque eu não sabia, porque eu não conseguia nem gastar aquele dinheiro, né? Uma vez que eu saí do plantão do hospital à noite e fui para o outro, era caminho ali, era perto. E quantas vezes eu chegava no semáforo, eu dormia. Eu acordava, até o próximo semáforo, alguém buzinava. Chega no hospital, você toma café, aquela barulheira, você se agita. Mas chegou uma vez que eu cheguei no hospital atrasada, era muito raro, mas esse dia demorei para passar o plantão e eu atrasei. E eu cheguei todo mundo chorando. Aí, quando eu cheguei, me pularam no meu pescoço, já que você está viva. Eu, que foi, gente? Uma enfermeira tinha saído de um plantão à noite, então saía do hospital e ia para o outro no meio de um terminal de ônibus, né, próximo. E ali ela dormiu no volante, ela teve um acidente gravíssimo, 6 da manhã, acho que ela estava indo para casa até, enfim, ela bateu o carro e morreu na hora. E a notícia chegou antes que eu no hospital. E aí, quando eu cheguei, todo mundo tinha certeza que era eu. Então, assim, começam a cair algumas fichas. Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a lógica disso aqui, né? Então, assim, o meu corpo estava exausto, né? Depois que eu entrei, tive crise, né? Terminei o relacionamento, entrei em depressão, do pânico, porque a motivação, por si só, não é que ela era vazia, porque ela era inconsciente, era uma crença que eu tinha de ter que seguir aquele padrão. Então, a motivação era forte por causa da crença. Mas quando você começa a questionar suas crenças, você fala, faz sentido isso para mim? Eu tenho 4 filhos, sem marido, por que eu estou fazendo isso? Né? E por que eu estou seguindo o caminho dos meus pais? Tem muita coisa boa, meus pais são honestíssimos, as pessoas mais generosas que eu conheço. Quando alguém fala que eu sou generosa, eu falo que não conhece meus pais. Então, assim, tem muitas coisas boas para serem seguidas, mas tem coisas que é outro contexto, é outra década, nós estamos vivendo um outro momento, né, no planeta. Então, por que eu faço o que eu faço, né? A Lore sempre diz assim, né? A consciência por trás da consciência. Quando eu vou para trás e olho para mim mesmo, falo, o que eu estou fazendo, né? E o corpo, seguramente, foi a exaustão, e mesmo anos depois, eu continuei trabalhando como enfermeira, meu marido tirou de um emprego, eu fiquei só com um. Mas mesmo com né, agora, aos 45 anos, já fiz cirurgia da varize, já fiz cirurgia do quadril, eu fiz uma infiltração no joelho semana passada, falo, eu tenho 45, um corpinho de 80, né, porque só para quem tem, né, tem um meme da enfermagem, uma senhorinha assim, tipo, com uns 90 anos, sabe? Opa, caiu o brinco. Uma senhorinha com uns 90 anos, e aí ela fala assim, nossa, como você tá bem, o que aconteceu? Ela fala, eu fiquei, com 40 anos, né, tenho 20 de enfermagem, porque realmente você trabalha cuidando dos outros, né, é muito peso, é muita anda, estresse, emergência, toda aquela, muita dedicação, né, então é isso, é sobre isso, a gente precisa hoje olhar para a nossa vida e ver o que faz sentido e o que não faz, e aí estou sobrecarregada, eu estou exausta, por quê, né, por que eu estou fazendo aquilo que eu faço hoje, eu acho que isso vale sempre o alerta. Oi, Jaque, e mais uma pergunta, parece até uma entrevista, né, gente? Mas não é não. Mas que está saltando, tá saltando aqui, porque eu sei que vai ajudar muita gente essas respostas. Deixa eu te perguntar, e como você conseguiu sair? O que aconteceu? Como que você conseguiu sair disso? Como que você fez? Você tem alguma coisa que você possa ensinar aqui para as mulheres que elas não sabem como fazer? Como que elas fazem agora? Estão doentes, carregar esse peso todo. E aí, como que você conseguiu sair disso? Questione tudo que você faz, né? Como eu falei, primeiro foi meu marido que evidenciou. Os 2 burnows eu não tive porque eu era casada. Se eu não tivesse casada, eu estaria talvez tomando medicações, afastada, né? Com muitas outras coisas. As 2 vezes, quem viu que estava demais e falou, chega, né? Eu não quero isso. Eu trabalhava à noite, eu dormia o dia todo e a gente quase não se via. Quando depois, né, de uns anos de casado, eu voltei a trabalhar à noite. Então, ele foi o meu primeiro alerta, né? Até porque não tínhamos necessidade de fazer tudo aquilo. Mas eu comecei a questionar o que eu queria para mim, porque a vida toda, né, eu via minha mãe, toda criança tem isso, né, via minha mãe como uma heroína, e ela foi criar 4 filhos sozinha, assim, o marido trabalhando em 2 empregos como enfermeira, de dia e de noite, por 35 anos, não é para qualquer uma, né, então, assim, ela foi, só que eu comecei a olhar para aquilo, porque nós temos a lealdade familiar, né, se fala muito em constelações familiares, mas existe uma lealdade. Eu quero honrar o meu pai e honrar a minha mãe. Aí eu repito a profissão, né? O professor Eduardo Casaroto fala muito sobre isso. O pai é médico, todo mundo é médico. Então, se você começa a olhar essa lealdade, essa coisa assim, eu tenho que ser como eles, porque até que deu certo, porque eu devo muito. Eu falava com uma paciente do médico na quinta, eu devo muito aos meus pais, e aí, todos nós. E aí a gente quer pagar a vida que eles nos deram, só que isso é impagável.
Então, não tem na Bíblia, nem em nenhum livro, pague os seus pais. Ele diz, honre os seus pais. Eu tenho que honrar os meus pais pelo que eles fizeram por mim. Mas o pai, não existe como você pagar a vida. Nem que eu fosse a pessoa mais rica do planeta, mais que o Elon Musk, não tenho como pegar esse dinheiro e pagar os meus pais. A vida não se compra, né? Eles nos deram. Então, só que honrar não é uma obediência cega. Enquanto você mora com seus pais, você tem que obedecer tudo. Mas depois, mesmo na Bíblia, você não vai encontrar, não faz sentido que ele quer que você seja advogada, como meu pai queria. Ele quer que você seja bailarina. Ele quer que você case com esse rapaz e não com esse, né? Então, assim, isso já está fora da honra. Eu honro não desonrando. Eu honro respeitando. Eu honro compreendendo eles, como diz o rolê deles, o que eles viveram, né? Então, eu honro indo à frente, né? O que a gente aprende sempre com a Suelen, com a Lores é que, quando o caso da... Eu sou ruim de nomes. Essa moça que ganhou o Oscar, atriz, alguém me ajuda aí? Fernanda Montenegro, é isso? Ou Fernanda é a mãe? Agora eu sou ruim de nomes. Então, ela ganhou o Oscar, né? E o que acontece? Todo mundo começou a falar na rede social. Isso é honrar, porque a mãe dela foi até aqui. Ela decidiu, e a mãe dela é muito maior que ela, não tem como negar isso, como atriz, né? E a mãe dela, e ela decidiu seguir a mesma carreira da mãe, ótimo. Só que ela foi à frente. Então, ela ganhou esse prêmio por ela, pela mãe, pela estrada que elas, né, jornada que elas caminharam. Como a gente aprende na igreja, a gente o chão dos nossos filhos é o nosso teto. Eu caminhei até aqui. A partir do meu teto, meus filhos caminham. Por isso que os filhos são flechas na mão do arqueiro. Eles vão muito além do que nós fomos, né? Eu sempre falo, olha o Nicolas Ferreira, gente. Olha o Nicolas Ferreira. E esse menino é filho de pastores. E o pai dele falou, eles iam muito no bola, né? O pai dele falou que ele recebeu todas as palavras, ele falou, mas como, eu sou uma igreja local, como que eu vou viver isso? Ele entendeu que ele ia viver pelo Nicolas. Então, o Nicolas não começou do zero. Ele já veio de uma estrutura e ele voou a partir daqui. Então, assim, quando a gente vê pessoas, às vezes, muito jovens, voando muito no Senhor, tem casos e casos, né? Mas você vê filhos de pastores, a filha da Viane Martinello, então, assim, você vê que eles vão muito além, porque eles já começaram a partir de uma plataforma que foi construída para eles, isso é proposital, né? Os filhos são herança do Senhor, mas eles têm que, o pai tem que deixar herança para os filhos, é bíblico isso, herança não é só dinheiro, né? É um legado, é uma história, é uma construção, uma empresa, enfim. Então, a gente precisa olhar para isso com esse cuidado, porque a lealdade, ela nos prende. Estava tentando explicar muito uma pessoa outro dia, ela não conseguia compreender o que é lealdade. A lealdade é quando eu faço o que eu não quero para agradar meus pais. Não saio de casa, né? O professor Eduardo Casaroto contou já esse exemplo, que tem uma paciente que, acho que ela tinha 2 anos ou 4 anos, não sei, o pai ficou cego. E ele falou para ela, jura, promete para mim que você nunca vai largar o pai. E ela falou, tá bom. Hoje a mulher tem 42 anos, mora com os pais, nunca teve um relacionamento. Você entende que você prendeu a vida daquela pessoa? Porque o pai e a mãe casaram. Se erraram, se acertaram, se divorciaram, se morreu, se casou 5 vezes, é o rolê deles. Agora é a sua vez de você casar e você viver a sua vida. Se deu certo, se separou, é a tua vida, é a tua decisão, né? Então, assim, existem os conselhos dos pais, tem aqueles amigos que a mãe não gosta, né? E no final ela tinha razão, ou aquele namorado que a família inteira não gosta, às vezes é um alerta, mas a decisão ela é sua, até porque quem vai morar com aquela pessoa, conviver, é você. Então, a gente precisa distinguir, começar, né? Por isso que é importantíssimo estudar, ler psicanálise, compreender, colocar a luz da Bíblia, porque é totalmente possível, né? Tudo que existe foi Deus que criou. Então, você coloca e começa a ter clareza. Eu sempre brinco com meus pacientes, eu não sou conselheira, eu não dou conselho para ninguém, a gente aprendeu isso no curso, né? Aí, o que eu faço? Eu não sei, a vida é sua. Então, a gente tem uma sala escura, acabando aqui, meu filho, a gente põe luz na escuridão. A gente vai lá e joga luz. Tá aqui, o que você quer disso daqui, né? Quem vai viver é você, se for bem, se for mal, é você que vai viver essa vida. Eu escolho as minhas coisas, eu vou viver a minha vida, você vai viver a sua. Então, mas não posso misturar. Porque senão eu vou fazer a profissão que meu pai queria, morar na cidade que ele queria, assumir a empresa que ele construiu, entende? Então, assim, se tá no sangue, eu entendo e quero, ok. Se não está, eu vou viver uma vida que não é minha. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Não vou falar o nome para não gerar polêmica, mas um dos pilotos de Fórmula 1 mais famosos do Brasil, não é o Senna, é alguém muito famoso, já falou assim, era o sonho do meu pai que eu fosse corredor. Eu falei, agora eu entendi um monte de coisa, que eu não posso dar muito spoiler aqui, senão vai... Agora eu entendi, porque para ele sempre era um parto aquilo, porque ele falou, eu nunca sonhei. Sempre foi, agora que eu aposentei, com 40 e poucos anos, agora eu vou realizar meu sonho. Olha que loucura. Porque de alguma forma ele foi roubado. E anos que a gente perde da vida, não, ele foi feliz, mas isso não era o que ele queria. Então, aquilo que me roubam na minha vida, eu não tenho depois como ressarcir, né? Então, isso é muito sério.
sim. Então, eu estou entendendo já que o que você está dizendo, o que eu entendi, tá? O que eu entendi é aquilo que eu já estava já há algum tempo, alguns dias atrás, pensando, né, sobre esse como se você eu vou soltar tudo. Eu vou decidir agora soltar tudo. Eu vou soltar tudo que é a minha mãe, meu pai e a sociedade, tudo. Vou soltar tudo. Eu vou zerar dentro de mim, que parece impossível, né? Como se fosse uma folha em branco mesmo, né? Como a Suelen sempre diz. Essa folha em branco. E agora? Quem eu sou e o que eu quero fazer? É isso, né? É isso. Porque também vamos engatar mais um tema, que virou uma minhoca, vamos engatar mais um tema que é dependência emocional, né? A gente tem falado muito sobre isso recentemente, estou estudando muito isso, né? E a dependência emocional, a pergunta clássica é quem eu sou sem essa pessoa? Se essa pessoa não existisse mais, o filho, o marido, a mãe, a sócia, se eu perco essa pessoa hoje, né? Ou se ela deixa de fazer parte da minha vida, quem sou eu sem ela? Sim. E aí a gente entende, vai olhar para a identidade. Porque dependência emocional é um emaranhado, né? Sim. Quando eu estava vendo o John Bradshaw esses dias, explicando que é quando eu não sei quem eu sou, sem aquele emaranhado, sozinha, né? Então, é isso. Quando eu chego uma idade da vida, como diz a Lores, a gente, dos 30, ela falou, tenho pacientes e clientes de 35 para cima, né? Que chega uma fase da vida que você para e fala, peraí, ou não fiz, não cheguei onde eu queria, ou fiz, tenho tudo, não estou feliz com essa vida, ou estou vivendo uma vida que claramente não é minha, e que eu arrastei até onde eu pude. Agora eu chego e falo, não faz sentido mais. Então, agora eu preciso parar e passar a vida limpo. Quero continuar fazendo isso? Quero, né, mudar de profissão? Eu vi na pandemia para cá, acho que 22, 23, uma japonesa lá, uma mulher que trabalha com RH, especialista falando que na nossa geração, 90% das pessoas teriam 2 profissões, não mais uma só. Ou fariam 2 faculdades, ela trabalhava com transição de carreira. Ela falou que isso é muito comum na cidade, porque a gente fez, e chegou num ponto, foi legal, mas como eu, né, 21 anos de enfermagem, e agora estou transitando. Então, assim, chegou mais e falou, foi muito bom, não anulo nada, aprendi tudo, foi maravilhoso, mas não vou ficar com isso aqui até aposentar ou até os 80. Eu quero uma coisa nova, e a pessoa, hoje, é totalmente possível. Sim. Um exemplo que me veio assim muito forte agora foi, imagina uma casa, né? Imagina uma casa. Você herda uma casa do seu pai, da sua mãe, né? E só que você herdou aquela casa ali. Só que você está dentro daquela casa e Deus fala assim, ó, sai dessa casa. Essa casa não é para você. Só que a dúvida vem por quê? Por conta exatamente isso. Não, porque eu herdei isso aqui foi a minha mãe que me deixou, meu pai que me deixou, foi herança, como é que eu vou deixar a casa? Uhum. Então, tipo, eu não consigo avançar, não consigo sair do lugar por conta dessa dependência, né? Uhum. E pode vir da lealdade. Esse exemplo que você deu, alguém me ligou outro dia pedindo, não conselho, mas vamos conversar sobre uma situação aqui, um caso, uma paciente assim, que a mãe morreu, ela largou tudo, o trabalho, a profissão, e foi assumir o comércio da mãe. Só que ela chegou lá, não sabia, a mãe já está morta, enterrou, não sabia fazer nada, não sabia, e é um comércio bem específico, da área da beleza. E ela ia assumir ali com os funcionários, os clientes, e ela não sabia nada sobre, estava se batendo e patinando, porque ela achava, como ela teve uma crise com a mãe, uma briga, não sei se foi resolvida antes de morrer, ela sentia que ela devia fazer aquilo para a mãe dela. Para a gente, a mãe dela nem tá aqui mais, né? Da criança que nós temos, da religião que nós temos, eles nem têm esse contato mais para ver o que fez, o que não, já encerrou, né? E aí a pessoa vai sentindo uma culpa ou uma obrigação, tentar agora suprir, assumindo esse comércio. E já não está dando certo, porque ela não tem 0 de experiência com isso. Então, você vê que é uma confusão, o tal do emaranhado. Então, é uma lealdade que está levando a uma coisa que poderia vender, poderia manter aberto e trabalhar com uma gerente muito boa lá, poderia mudar o nome, honrar a mãe, fazer uma placa, tantas coisas, tantas formas para honrar a história da mãe que ficou 20 e poucos anos com o comércio aberto, mas largar tudo para se jogar de cabeça, será que é a melhor? Será que a pessoa precisa olhar para isso com coragem, né? Tipo, vai vender? Vai por alguém para ajudar? Vai fazer curso na área, que tem cursos bem curtos de meses, assim, nessa área da beleza, né? Então, assim, eu conversava com essa colega para discutir esse caso e falava,
Faz ela pensar o real motivo que levou a tomar essa decisão, porque a motivação é o motivo que me leva à ação. Então, por qual motivo ela fez isso? Esse motivo vai sustentar, porque já estava até com questão financeira. Então, assim, esse motivo vai conseguir sustentar esse sonho, desejo, que na verdade é uma reparação movida pela culpa. É perigoso, né? Muito, muito perigoso. Eu acredito que agora já deu para a gente entender bem. Muitos exemplos. Muitos exemplos. Então, os sinais, né? Existem sinais bem claros sobre tudo isso que nós estamos falando, desse cansaço, dessa sobrecarga, que é a irritação, que é o cansaço, né? Mesmo a gente dormindo, é a falta de prazer, de alegria nas coisas, né? Essa sobrecarga emocional, ela traz essa sensação de estar sempre como? No automático, né? E quando a mulher ela começa a se desconectar de si mesma, quando a gente começa a se desconectar de nós mesmas, a gente começa a viver uma vida que funciona, é funcional, mas a gente sente aquele vazio, aquele cansaço, aquele peso. E isso não é o que Deus quer para nossas vidas, né? Vou falar essa frase, exato. Então, assim, a gente precisa entender uma coisa que eu nunca entendi quando eu era jovem, né? Então, eu segui também a carreira da minha mãe enfermeira, minha irmã e eu. E eu estava muito feliz, porque os dons que Deus me deu servem para psicanálise, mas eu achava perfeito na enfermagem, eu posso ser cuidadora, eu posso ser mãe, eu posso liderar equipes, tudo com esses mesmos dons. Então, não é uma profissão que eu nasci para, mas eu me identifiquei com ela, eu era muito feliz nessa profissão. Mas, eu pensava sempre assim, né? Já estou com 45 anos, Deus me prometeu um filho, eu falava, se eu tiver que parar agora, porque o hospital é um caos. Então, se eu tiver que parar agora, para ter esse filho, ficar um tempo, depois, ou até pedir a conta e depois voltar, vai ser um break na minha carreira, depois eu vou perder o fio da meada, eu estava numa ascensão, né? E vou ter que recomeçar, e estava sempre com isso na cabeça, negociando com Deus, né? Me dá mais um ano, já passou 15. Me dá mais um ano, eu tenho que ver, Então, eu nunca entendia que era possível retomar ou até mudar a rota. Agora, com a cidade que eu estou entendendo. E as propostas que eu recebi depois, também para ser supervisora, mesmo voltando a ser assistencial, que é enfermeira da unidade ali do quarto, do corredor, voltar a ser supervisão. Eu fui e vi outras mulheres também indo e voltando nessa carreira. Não é essa coisa que eu estou crescendo e eu parei e perdi tudo. Não é assim. Né? Quantos jornalistas hoje fazem podcast, quantas pessoas, enfim, quantas coisas. E aí eu estava vendo essa semana a Ivana, se vocês me seguem lá no meu Instagram, os dois, dá uma olhadinha, eu sempre coloco o conteúdo de uma mulher que fala sobre criação de filhos, né? Eu não sei de que país que ela fala espanhol, hoje ela mora no Brasil, mas ela fala demais. Ela falou, essa semana, ontem, o que pode ser mais importante? Vou largar minha carreira, meu sucesso para criar os filhos, né? Então, o que pode ser mais importante na vida de uma mulher do que criar bem esses filhos? E ela nem é, assim, cristã, né? Ela tem valores da família, mas não necessariamente bíblicos. Ela fala muito sobre esse amor, essa dedicação. E eu comecei, já faz tempo que eu penso nisso. A vida dela é feita de ciclos. A gente fica tão preso nessa história da carreira, né, ainda mais na área médica, que o médico faz, né, se forma, tem a residência, a cirurgia, a enfermeira faz a pós, que agora já não vale mais nada, aí o mestrado, o doutorado, vira supervisora, vira coordenadora, chefe do hospital inteiro, então tem essa ascensão, essa carreira. E a gente fica tão focado nisso que é uma ascendente, que você não pode nunca parar, nem descer, né, já parei 2 vezes, eu já estou 2 anos e meio sem trabalhar com enfermagem, já fui professora, já voltei, então não é uma verdade que você não tem, ainda mais a gente que tem Jesus, né, que nos coloca onde ele quiser, então, assim, abre a porta que ele quiser, então, não existe isso. Então, eu acho que a sinceridade que você precisa ter consigo mesma hoje é o que eu quero para mim hoje, né? O que eu quero para mim hoje? Quero estabilizar minha família, quero trabalhar um pouco mais em 2, né? Enfermagem sempre tem 2 empregos, para comprar um imóvel, quero lecionar à noite. O que você quer neste momento? Porque eu sempre falo, eu vou dar esse curso um dia, a gente quer tudo. Falei que a gente quer tudo. A gente quer todas as áreas da vida, eu quero ascender financeiramente, quero ter filhos que a gente sabe que tem aquele gasto que dá uma segurada, a gente quer viajar para o exterior, a gente quer ter muitas amigas, e para sexta-feira poder sair com elas tomar um café, a gente quer tudo. Então, assim, neste ciclo da minha vida, o que cabe agora? Se eu estou com um bebê de 1 mês, não tem happy hour com as amigas. A menos que você tenha uma babá muito legal, uma mãe, mas acho que a pessoa não tem nem vontade de deixar o bebezinho para ir lá ver alguém, né? Então, assim, se você acabou de casar, você tem a lua de mel, que não é só a viagem.
né? Se você mudou de cidade, se você mudou de emprego, o que isso requer agora? Se você terminou a pós, se você começou o mestrado, o que essa fase da sua vida requer agora? Porque o mestrado vai durar 2, 3 anos, o bebê daqui a pouco começa a andar para a escolinha, né? A ascensão no emprego vai dedicar mais o começo, depois você monta uma equipe, você vai estar mais segura, né? O casamento, se ele é para a vida toda, tem esse começo que é mais difícil, turbulentinho, todo mundo rindo, esse começo difícil, aí ele estabiliza, aí tem fases. Então, assim, qual é o ciclo que você está hoje? O que cabe nesse ciclo e o que não cabe? Então, aprenda a fazer, eu quero tudo, vai exaurir. Ou não vai fazer bem alguma coisa, ou vai trabalhar demais, esquecer a casa, ou cuidar da casa, e se relapsa no trabalho, o chefe liga, pode vir hoje, né, na enfermagem, assim, já que pode vir hoje, não sei quem deu atestado, pode ficar, eu sempre disse sim, eu nunca disse não, né, a igreja sempre disse sim, hoje eu aprendi a dizer não, e eu já falei para o meu pastor e para minha líder, o meu não é não, eu já fiz uma escolha, a pedido de Deus, cuidando da minha casa, do meu marido, então todas as vezes que eu tiver que pensar entre ir para a igreja a mais, assim, né, e ficar em casa, eu já fiz a escolha já está feita. Eu não preciso pensar por uma decisão, já está tomada. Eu só administro. Ela, não, eu entendi, porque ela não é casada. Então, assim, você precisa entender que eu estou obedecendo a Deus, fazendo o que ele me pediu. Então, a minha prioridade 0, não é nem número 1, a número 0 é essa. Todo o resto vai encaixar com isso, né? Claro que eu quero fazer, ajudar, eu amo. Me solta lá servindo, eu fico assim, eu não quero ir embora, né? Mas, assim, existe o limite. Então, eu preciso entender que fase é essa agora, o que eu estou vivendo, para poder dar uma peneirada. O mestrado vai ficar para quando os filhos tiverem 5, 10 anos. Não preciso... Minhas amigas fizeram a faculdade após o mestrado e doutorado. Acho que nós éramos 12, acho que umas 4 fizeram isso. 2 não trabalham na enfermagem há anos. Uma assumiu o comércio do marido, que é fábrica de colchão, a outra não sei o que lá. Não estão lecionando, não estão na faculdade, nem usam mais o diploma. Então, assim, eu posso ainda hoje fazer mestrado doutorado com 45? Posso, até depois dos 50, 60. Então, assim, o que essa fase cabe agora, né? E aí vem a psicanálise, aí vem toda essa abertura, a gente sempre fala nos pacientes, toca com o machado para abrir sua cabeça. Então, essa abertura de consciência, né? Essa expansão da consciência, abertura dessa mente, né? Para eu entender. Então, vamos, alguns pontos aqui. Reconhecer que eu estou cansada, sem culpa. Né? O Jung não acreditava na culpa. Falou meus pacientes no primeiro dia, eu me sinto culpado. Eu falei, quando eu tenho uma culpa, acabou o assunto. Você não está aqui comigo e falar, eu vivi isso, é culpa da minha mãe. Então, beijo, pode ir embora, eu não tenho como te ajudar, porque se é culpa da sua mãe, como é que eu vou resolver? A culpa do meu marido. Então, assim, o que a gente pode fazer com essa situação? Que não seja encontrar um culpado, porque eu encontrei um culpado, o assunto encerrou, ele encerra na culpa. Então, como que eu faço, qual a parte que eu posso fazer para resolver isso, né? Aí preciso fazer uma academia, ou tem gente que para a academia para estudar para concurso. Vira concurseiro, é 1 ano, 12 horas em cima do livro. Tem gente que na academia, não acho que é o certo, ainda mais hoje em dia, né, que a atividade física faz bem para o cérebro, mas tem gente que para, né? Então, assim, validar o próprio limite, isso eu falei bastante. Qual que é o limite? A minha igreja abre de segunda a segunda, né, das 7 da manhã às 11 da noite. Então, se eu quiser estar lá igual minhas líderes, elas vão todos os dias da semana, sem falhar nenhum. As 2 não são casadas, não têm filhos. Então, assim, não é minha realidade. E nem pretendo, falei, eu vou estabelecer um limite X, e hoje eu estava fazendo as contas, a semana foi de tantas horas, é igual ali quando você fica no Instagram, já deu tantas horas. Então, limites, né? Aprender a dizer não. Isso aí eu falei 3 vezes em sessão essa semana, né? Aprendemos com a Sueli. Como que eu falo um não sem ser grossa? Eu não tenho muito essa preocupação, mas tudo bem. Sulamita Jaque, podemos conversar amanhã? Não. Ai, credo, que grossa. Junta um não com uma palavra. Não posso. Não vai dar. Amiga, eu queria tanto, mas eu não posso. Pronto, aliviou o peso do não. Eu não posso. Porque realmente eu tenho coisa para fazer, porque realmente eu tenho... Então, faltei academia ontem e hoje, que está fechada, porque eu tenho coisa para estudar, porque eu tenho paciente para atender, e não posso. Né? Eu falo, nós assistimos aqui em casa um café toda quinta-feira de mulheres, era um estudo bíblico, e hoje não tem mais. E uma amiga perguntou domingo, já quando que vai ser? Eu falei, não vai ser, amiga. Não dá, eu não consigo. A gente poderia fazer um estudo online, que a gente pega o celular, 1 horinha e faz. Mas para eu fazer o café, eu passo o dia preparando a casa, eu limpo aqui, arrumo tudo, eu compro flores, eu compro bolo, eu ponho uma loucinha especial, porque não é só porque tem vista, porque essa louça tem mais, o resto eu tenho 2, 3, 4, essa eu tenho acho que 8. Aí monta a mesa, arruma tudo, recebe elas entre eu preparar a casa, e elas viram umas 3 a 4 horas, a gente fica aqui 3 horas, depois desmonta tudo, vai o dia.
Então, assim, se vocês querem um estudo bíblico, a gente abre aqui um Meet, conversamos, vai dar uma hora certinha, mas lá não precisa nem trocar de roupa. Agora, se é para receber as pessoas, eu preparo a minha casa. Então, entende? Hoje não dá mais, e eu separei a agenda para ser quinta e sexta. Então, não dá, não cabe. E uma coisa ótima, era excelente, maravilhosa. Não era uma coisa ruim, né? Mas, neste momento, eu tive que abrir mão por causa despendia muita energia. Então, é difícil dizer, não, é difícil, mas depois que você aprende... Né? E sobre descansar, né? Nós, mulheres afadigadas, as mulheres do fazer, né? Só tem valor quando faz, né? Lembrar que descanso não é um luxo, uma necessidade, né? Deus instituiu o descanso, então ele formou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Não é porque ele estava cansado, porque Deus não tem músculo, veia, né? Ele é um ser supremo. Então, ele descansou para ensinar o descanso, né? E depois, inclusive, esse dia se instituiu como o primeiro da semana, que é o domingo é o primeiro, e depois, primeiro você descansa, depois você faz. Então, não é vai fazendo, você descansa, relaxa, ele fala para você do plano, download, né? Nós vamos fazer isso, vamos trabalhar com isso, a semana vai ser assim, e aí você sai, vai para a igreja, né? Passa, dedica aquele dia para o Senhor, aí vitaminada, aí você segue aquela semana, né? Autocuidado não é egoísmo, isso também na moda, eu acho que aí nas redes sociais, o tal do skincare, tô sonhando com o meu, ainda vou conseguir fazer, né? O skincare, de manhã, eu e a Marina, a gente faz as preguiçadinhas lá, né? Espreguiça de manhã, faz o copo d'água com sal grosso, as doideirinhas, né? Vai lá pisando na grama, toma sol. Então, assim, lembrar que isso, eu tinha um post outro dia, vou ver se eu acho para pôr no meu Instagram, o que gasta energia, o que dá energia, de graça. Tomar sol, pisar na grama, beber água, dormir, não, né? Tem uma listinha que é de graça, só que a gente muitas vezes falha, né? Parar não é fracassar, que eu acabei de falar. Qual que é a fase agora? Ganhou um neném, você vai querer ficar lá, tava com minha vizinha sofrendo, né? Que ela vai ter que pedir emprego, pedir aponto no emprego. Nenê é uma boneca, a coisa mais linda do mundo, aquele chorinho assim. Ela estava sofrendo porque ela quer sair do emprego, mas uma pressão lá que ela é única, exclusiva, necessária. Queria aumentar o salário dela, por favor, não sai, que a gente não tem ninguém para pôr no lugar, vai fazer muita falta, né? Mas, neste momento, qual que é o momento? Cuidar do bebê, ou uma hora eles arranjam alguém, gente, o mercado de trabalho está aí, treina alguém, né? Então, prioridades, nós temos prioridades. Depois ela volta com tudo, né? Bebê, já é maiorzinha, vai para a escolinha, para a creche, uma babá, aí ela vai em paz, com a cabeça vazia, livre, né? Para poder trabalhar, né? Então, a frase que eu vou deixar aqui é, você não precisa adoecer para ter permissão de descansar. Né? Então, o descanso é necessário, é criativo, vem de Deus, né? E eu sempre falo para meus pacientes, que eu aprendi lá em Curitiba com o nosso pastor, a nossa energia é como uma caixa d'água. Então, tem uma torneira em cima e uma aqui embaixo, vazando. Então, fui na academia, eu sei que energiza, mas também cansa. Limpei a casa, fui trabalhar, atendi os filhos, fiz live, atendi paciente. Então, tem coisas que vão ter nossa energia. Se eu não reponho essa caixa d'água, aí eu tomei sol, fiz uma massagenzinha, fui na aula que eu gosto, se eu não falei com uma amiga minha, tomei um café ali, se eu não repõe essa caixa d'água, o nível vai descer, e daqui a pouco você está sem nada, sem energia, ou até doente, né? Então, a gente precisa olhar para isso com seriedade. Sim, verdade. Verdade. É isso, minha querida. É isso. Eu queria só deixar 2 perguntas aqui para vocês refletirem, né? O que dentro de cada uma de vocês está pedindo pausa? Essa é a primeira pergunta. Eu quero que vocês reflitam nisso, né? Nós queremos. E a outra pergunta é: se você pudesse tirar um peso hoje, qual seria? Se hoje você pudesse tirar um peso na sua vida, qual seria? É forte, igreja. Muito. Se alguém quer fazer alguma pergunta, dê uma olhadinha no chat, né? Missionária Juliana, muitas contribuições, é isso mesmo. É bom que as fichas vão caindo, né? Quase fui família por causa dos meus pais. Decidi a profissão por causa dos filhos, né? Isso daí. Encontrar o próprio caminho. É isso aí. Muitas coisas ao mesmo tempo, né? Falamos esse dia sobre multitarefa. Eu fiz um Reels aquele dia que estava na aula do diamante. Eu estava fazendo tênis no ombro, né? Choquinho. E fui receber uma mensagem. Estava começando a aula. Aí eu filmei e falando o perigo de ser multitarefa. Deu 5.000 views. Você acredita?
Porque está muito em alta esse assunto, né? A Andrea Vermont, aquela psicanalista que está bem famosa em todos os podcasts, né? É doutora na área, em neurociência, e ela estava falando, o rapaz do podcast, você vai enlouquecer ou você vai adoecer. Eu falei, não estou desejando. Não existe multitarefa, o cérebro é um só. Quanto mais abas eu abro, mais ele tem que rodar, né? Igual fosse um computador. E isso vai trazer consequências depois. Eu não sei se vocês já leram o livro A Única Coisa. Eu vou depois botar uma foto e colocar no nosso Flor de Maio. É um livro que mudou minha vida. Eu sempre estudava ouvindo música e fazendo mais alguma coisa. Depois que eu li esse livro, meu cérebro virou uma chave que eu não consigo mais. Eu estou orando, eu tenho que desligar o louvor para falar para o Senhor ou para estudar. Eu não consigo mais. Só se estiver muito relaxada, mas se for um assunto importante ali, eu tenho que desligar a música porque eu não consigo mais estudar ouvindo a música porque aquilo entrou na minha cabeça. Que a gente faz bem feito uma coisa de cada vez. Quando eu coloco a segunda, cai 25%, a terceira, até que chega na quinta, eu estou fazendo 1000 coisas, mas cada uma com 15% de atenção, né? Olhando o filho, mexendo no celular, mexendo na panela, alguma coisa vai queimar, né? Então, é muito sério essa... Eu falei já esses dias, o mundo está nos levando para a loucura, né? O mundo de hoje em dia, nós somos cristãos, que estamos atentos, esse excesso de informação, e guerra, bomba atômica, esse excesso está empurrando as pessoas para a loucura. Essa é a era da falta de saúde mental. Nós estamos caminhando para um lugar perigosíssimo, né? Que é, meu Deus do céu, não aguento, eu vou explodir. Então, muito cuidado com os excessos de tudo, né? Até de informação. Eu leio muito aqueles pastores que eu te falei do Apocalipse, lá do Escatologia, eu começo a endoidar. A Maria fala, para de ver esses caras, tá demais. Já começou, ai meu Deus, vai ter a guerra esse ano e a nova pandemia. E ele fala, para um pouco, para de assistir um pouco, né? Porque aquilo vai mexendo com a nossa cabeça, não tem como. Verdade. E é isso, né, amiga? Isso. Já passamos um pouquinho do horário que a proposta na terça não seja tão cumprido, né? É, verdade. Convidando vocês, seja até quem está aí. Eu vou mandar, eu já vi a aula da criança interior esses dias, e mais umas 2 semanas eu vou dar aula a mãe, o segredo da mãe interior, a mãe que cuida da criança interior, que materna essa criança. Ainda estou lendo o livro, não terminei, mas vou preparar essa aula, eu vou dar dentro de um curso da Sueli, mas que eu posso chamar convidadas, então eu vou convidar vocês todas, tá bom? Vou mandar o link para a gente fazer, porque é um caminho de cura. Uma das opções, né, de cuidar dessa criança. Tá, ok. Combinado. Então é isso, né? Vou encerrar aqui a transmissão. Até a próxima terça, gente. Até a próxima. Pronto. Aproveitei e já fiz meu merchan aqui.